Eu só me tornei crente após os 21 anos. No entanto, quando criança, ainda me lembro de muitos dos versículos que a minha mãe citava, às vezes em tom de brincadeira, como acabei de compartilhar com vocês. Eu me lembro dos sermões, lembro-me de coisas que ouvi. E, portanto, nunca pense que o que você está fazendo não tem impacto. Você pode continuar por anos e pensar que os seus filhos não estão entendendo nada do que você está dizendo nas devoções familiares. E então, de repente, você os ouvirá falar com um amigo sobre a mesma teologia que você tem ensinado a eles. Portanto, anime-se. Há uma declaração que, sabe, viva e aprenda. Eu não recomendo isso. É melhor aprender e depois viver de acordo com o que você aprendeu. Sabe? Viver e aprender pode ser um tanto perigoso. Você não precisa experimentar algo para saber que está errado. Você não precisa atirar em si mesmo com uma arma para saber que as armas são mortais se usadas de forma inadequada. E assim, aprendemos. E então, sabe, eu vejo tantas pessoas, elas dizem, ora, eu aprendi na escola da vida. Não tenho certeza se essa é a escola em que Deus desejaria que vocês estudassem. Ele quer que vocês aprendam em sua palavra. E jovens, ouçam-me. Agora apenas no que diz respeito à preguiça. Eu já vivi o suficiente para ver diversas pessoas se machucarem, se arruinarem espiritualmente, emocionalmente, na sociedade, porque não deram ouvidos à palavra de Deus. No final, eles sofreram. No final, quantas pessoas já ouvi dizer isso? Se eu pudesse voltar atrás, o problema é, você não pode. Você não pode apertar o replay, mas pode estudar a palavra de Deus para aprender a percorrer tudo que está neste mundo caído. Mas você também precisa entender que ter filhos preguiçosos, em primeiro lugar, é prejudicial para os pais. Porque eles estão dizendo, pais, vocês precisam compensar, vocês precisam me servir. Isso é meio que ensinado em nossa sociedade hoje em dia, que as crianças são carregadas durante todo o caminho até a faculdade. Não, você não. No momento em que você é capaz de fazer qualquer coisa, você precisa fazer alguma coisa. Seus pais precisam te dar tarefas para fazer, coisas para realizar. E não apenas suas responsabilidades de educação domiciliar, mas responsabilidades dentro de casa. Porque veja, de certa forma, quando você estuda em casa, de certa forma você está fazendo isso por si só. Isso aumentará sua habilidade um dia de entrar em uma boa universidade, aumentar sua capacidade de conseguir um bom emprego, é útil para você. Mas isso não é apenas sobre você. O que você contribui para a casa? Todo mundo corre atrás de você te atendendo? Todos estão preparando sua comida? Todo mundo está lavando seus pratos? Todo mundo está lavando sua roupa? Isso está errado. E pais, quando vocês permitem que isso aconteça, vocês estão errados. Todos na casa precisam aprender a contribuir no lar. Quando vocês fizerem isso, bem, deixe-me dizer outra coisa aqui que é muito importante, pais. Muito se ouve falar de autoestima. Ou as pessoas dizem que autoestima é a coisa mais importante, você tem que dar autoestima às pessoas, ou que autoestima não é nada importante. O que você precisa entender é que há um sentido em que... um sentido muito diferente, em que uma criança deve ter autoestima, uma ideia de valor próprio, mas isso não é dado a ela. Uma pessoa tem valor próprio porque percebe que foi feita a imagem de Deus, mas tem valor próprio porque realmente realizou algo. Então, se você acha que vai dar valor a seus filhos apenas sentando-se e dizendo-lhes como eles são maravilhosos, não vai gerar nada. Nada de positivo. Será muito negativo. Se você quer que eles tenham valor próprio, dê a eles coisas para realizar. Dê a eles maneiras de contribuir.
Então eles veem que podem fazer coisas. Então eles veem que sim, eu me preparei, trabalhei, fui diligente, alcancei isso. Sim, eu contribuo para a família. Eu tenho valor. Porque não sou apenas alguém retendo, sou alguém que tem condições de contribuir. Um tanto importante. Então, a Bíblia vem até nós, vai até você. Jovem, todo mundo ao seu redor pode estar rindo de como você é preguiçoso. A Bíblia não está rindo. Deus não está rindo e o sábio não está rindo. Simplesmente diz a você, por quanto tempo você continuará nesse estilo de vida destrutivo? Quanto tempo? Reflita sobre isso e depois haja. Reflita sobre a questão e haja. Quanto tempo você vai ficar assim? Porque saiba disso. Depois de um tempo, isso vai se tornar um vício controlador em sua vida. Agora, o que quero dizer com isso? Bem, quero dizer o seguinte. Acho que foi C.S. Lewis que... Não tenho certeza, mas é uma ilustração de... Há um homem e ele tem um pequeno pecado na corrente. Ele tem um relacionamento e consegue controlar esse pecado. Mas depois de um tempo, o que acontece? O pecado começa a crescer em seu poder, o homem começa a diminuir em sua força, e agora é um pecado enorme que tem o homem acorrentado. Você cede à preguiça. Isso vai gerar mais e mais preguiça. É assim com qualquer vício, mas também é assim com qualquer virtude. Se você se dedicar mais à diligência e à disciplina, verá que isso se torna parte de você. E não algo que você tenha que se forçar a fazer. Um treinador que tem um atleta talentoso, mas preguiçoso, ele diz, treinador, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, já sei. Você não pode fazer nada com uma pessoa assim. E observe, é por isso que o preguiçoso também é chamado de tolo, porque o preguiçoso é sábio aos seus próprios olhos, ele não aceita conselhos. Eu não preciso trabalhar tanto, eu não preciso fazer isso. Sim, você precisa. Então a gente vê isso o tempo todo. Está na Bíblia, mas vemos isso o tempo todo na vida. As pessoas estão sempre dando desculpas para não fazer o que deveriam fazer, para procrastinar. E isso não é desculpa. Este é o alerta. Não é se vai acontecer, mas quando irá acontecer. Estão entendendo? E há um ponto sem volta, jovens. Há um ponto sem retorno. É como eu sempre digo, você toca no pecado e o deixa ir. Então você toca-o e o toca por mais tempo. Então você se apega ao pecado, mas se vangloria de poder abandoná-lo, deixá-lo ir a qualquer momento. Então um dia o pecado se apodera de você e mesmo quando você quer abandoná-lo, você não consegue. Agora, por favor, prestem atenção ao meu alerta. Não estou aqui para fazer isso só porque quero dizer algumas coisas boas. Sabe, coisas legais. Jovens, é mortal. Qualquer tipo de pecado é mortal, mas vocês precisam entender que um desses pecados que é considerado um dos 7 pecados capitais, um pecado capital, um pecado mortal, um pecado que é a raiz de todos os outros pecados, um deles é a preguiça. É a preguiça. E vocês precisam se libertar disso. E pais, vocês precisam ajudar os seus filhos a se libertarem. Se você tivesse um filho de 7 anos e já dado ao consumo de álcool e gula, você não faria alguma coisa? Você não interviria? Não permita que os seus filhos sejam preguiçosos. Sua casa não é um hotel para adolescentes. Não é um resort para adolescentes. É uma família onde todos contribuem. E ao contribuir, eles encontrarão valor próprio e alegria. Vocês têm que ensiná-los, pais. E olha o que é. Não é só ensinar. Ensinar é indispensável, mas não é só ensinar. Você ensina a eles a palavra de Deus. Nesse caso, você os ensina sobre os perigos da preguiça, sobre a virtude de ser diligente e trabalhador, e os benefícios disso, e as consequências mortais da preguiça, da indolência. Você ensina a eles o que a Bíblia diz. Então você diz repreensão. Você os repreende. O que isso significa? Quando eles são preguiçosos, você não apenas diz a eles que eles são preguiçosos, mas usa as Escrituras para mostrar a eles que eles são preguiçosos. Agora não basta apenas apontar que alguém é preguiçoso.
Mas também não é apenas repreensão, é correção. Mostre-lhes o que deveriam ter feito. Mostre-lhes como poderiam ter sido diligentes. Você poderia ter se levantado na hora certa. Você poderia ter começado a trabalhar imediatamente. Entendem? E assim, correção. E então, educação na justiça. Essa educação na justiça tem a ver basicamente com ensinar, mostrar a eles onde eles estão errados, quando eles estão errados, corrigi-los. E também de outros textos, incentivando-os quando fazem o certo. A preguiça é mortal. A preguiça é capaz de te jogar em um curso que literalmente arruína todo o seu potencial humano. Agora, antes que eu termine, e acho que eles vão colocar algo na parte inferior da tela, um querido amigo meu, Joel Beeke, da Reformation Heritage Books e do Puritan Seminar, sua querida esposa Mary Beeke, escreveu um livro, Ensine seus filhos a trabalhar. É para os pais, no que diz respeito a como ensinar os seus filhos a se envolverem no trabalho piedoso. Acho que os nossos editores vão colocar uma foto do livro aqui. Ele pode ser adquirido na livraria Defesa do Evangelho e provavelmente em qualquer loja online. Mas é um livro incrível, porque mostra aos pais as virtudes do trabalho ordenado por Deus, glorifica a Deus, ensina-lhes a necessidade de ensinar os seus filhos e incentivá-los a trabalhar. Este não é um tipo de trabalho penoso. Esta é uma das maneiras pelas quais trazemos alegria para o lar. Vocês se lembram de que lhes contei sobre a minha esposa me enviar um vídeo um dia onde ela estava ensinando nossa filha de 2 anos, sei lá, de 3 anos, apenas como colocar pequenas peças de roupa na lavanderia, na máquina de lavar? Você percebe a alegria que aquela criança tinha ser capaz de dizer, eu fiz isso, eu fiz isso. Alguém não me deu algum tipo de autoestima. Eu realizei algo. Trabalhei, fiz isso.